Convosco em pé. Eu, no fim, passo umas imagens só para perceberem o que é que eu faço ou o que é que eu já fiz. Eu tenho 64 anos, faço 65 no verão, tenho 40 anos de atividade profissional e sou designer e sou ilustrador. Sou professor na Universidade de Aveiro e gosto muito daquilo que faço. Sempre trabalhei por conta própria, mesmo quando estive em algumas organizações, sempre trabalhei por conta própria, com essa angústia normal das pessoas terem que ter trabalho em cima da mesa para poder ter um salário, para poder pagar o bife e o ovo estrelado. Tenho 2 filhos ligados às artes. O meu filho é realizador e guionista e a minha filha é atriz. E tenho 2 netos que ainda não são nada. Um Ari com 5 anos e uma Mia vai fazer 2. Eu falo neles e começo a chorar de alegria. Bom, queria agradecer não só à doutora Isabel Alçada, a todas as outras pessoas que estão ligadas a esta organização, o convite para vir aqui, agradecer à Presidência da República e ao Sr. Presidente da República, naturalmente, e é para mim um prazer estar aqui a falar convosco. Portanto, quando me quiserem interromper, interrompem, que eu paro e respondo. Tranquilo. Isto é uma conversa, não é uma aula. O que é que eu vos vou falar? Vou-vos falar do que é ser designer. Não sei se vocês dominam, sabem o que é. Ser ilustrador, o que é que eu tenho ilustrado. Trabalho na comunicação social. Eu sou um dos 4 fundadores do Jornal Público. Vocês conhecem o jornal? Fiz o desenho original, não este desenho. Fui o designer-chefe do recinto da Expo 98, da Exposição Mundial, e do Pavilhão de Portugal. E tenho um trabalho que vai desde o espaço público, à criação de marcas, de logotipos, a ilustração, a cartazes, a capas de livros, a exposições, a museus, e à intervenção no espaço público em geral. O designer, como noutras disciplinas, é uma disciplina de projeto, como nas outras disciplinas, nós só podemos dar ideias e trabalhar se, entretanto, aprendermos. E essa é uma lição da vida, se vocês quiserem aproveitar. Quem não lê, ou lê pouco, não escreve, não sabe escrever, não sabe interagir, fica com um vocabulário muito diminuto, fala usando truques de linguagem que as pessoas depois, pura e simplesmente, não conseguem perceber o que é que a outra pessoa está a pensar. Tenho alunos meus em mestrado na Universidade de Aveiro que às vezes têm uma enorme dificuldade em explicar porque é que tiveram uma ideia. Eu pergunto, então, esta ideia que está aqui projetada, isto vem de onde? E os alunos começam por estar de costas para o resto dos colegas, que estão no auditório, quando depois não conseguem explicar. Porquê é que fizeram o objeto daquela maneira? Porquê é que pensaram assim? E, portanto, quanto mais nós lermos, mais domínio da língua temos, e por maioria de razão, não apenas a nossa língua, a língua portuguesa, mas também o inglês, outras línguas que nós precisamos. Hoje ninguém no mundo consegue trabalhar, e vocês incluídos, se não dominarem vários idiomas. Eu hoje estive toda a manhã numa reunião no ateliê, aqui em Lisboa. Tive uma reunião com Viena da Áustria e tivemos todos a falar inglês. E, portanto, é fundamental dominar os termos técnicos, perceber onde é que nos estamos a movimentar, mesmo em linguagens muito herméticas, mesmo em coisas muito fechadas de projeto, é necessário dominar os idiomas. Hoje, na vossa geração, e esta responsabilidade não é de nenhum de vós, no limite não é de nenhum dos professores que vocês têm tido na vossa vida, mas é fruto da sociedade em que estamos a viver. Vocês imaginam que eu tenho 40 anos de profissão e quando eu comecei não havia computador em cima da mesa. Nós fazíamos as capas dos livros, as ilustrações dos livros, todo o trabalho editorial de apoio e muito por mês sem computador. Portanto, os designers desenhavam à mão, depois
depois havia alguém que passava a limpo, depois ia para uma casa de artes gráficas, o texto era composto e depois era tudo agregado para finalmente ir para a gráfica para imprimir. Uma vez disse isto a um aluno meu e ele vira-se para mim e fez uma cara e disse: professor, sem computador? Eu digo: sim, sem computador. Já respirávamos, já bebíamos água, já andávamos, já dormíamos, já amávamos, já nos chateávamos, fazíamos isso tudo sem computador. Com o computador, isto criou uma realidade completamente nova, mais acelerada. Esta primeira ilustração, eu vou-vos mostrar as imagens no fim, mas esta primeira ilustração pertence a uma série de ilustrações que eu fiz há 10 anos, no meio da selva da Amazónia, onde eu estive 15 dias com biólogos e estivemos a viver num barco e estivemos a deslocar em pirogas e, portanto, eu decidi que ia desenhar tudo e pintar tudo a preto e branco, não usando cor, porque eu estava esmagado pelas cores da Amazónia. O céu da Amazónia, a água, as árvores, os animais, aquilo é uma vegetação e tudo aquilo é luxuriante. E, portanto, eu decidi, tinha descoberto na altura, há 10 anos, 12 anos, umas canetas fantásticas, umas canetas pincel, que não precisava de levar um tinteiro, e, portanto, desenhava com as canetas, tudo isto é feito com essa caneta pincel, desde os traços finos aos traços gordos. Faço as ilustrações, eu levei um livro só para isso, venho para Lisboa, chego ao meu ateliê e as pessoas da minha equipa viraram-se para mim e disseram-me: só há uma palavra para definir estes teus desenhos. Pessoas que sempre me viram desenhar. Só há uma palavra para definir os teus desenhos. Eu disse: qual é a palavra? E eles disseram: tempo. Porque não havia relógio. Estávamos ali, a olhar para a paisagem, a desenhar a vegetação, a desenhar as outras pessoas, e isso foi sem tempo, que é uma coisa rara. Vocês estão sempre a correr, eu também, toda a gente está a correr, sempre. E tem o telemóvel, e tem umas mensagens que chegaram, e depois mais um chat, e mais um... Estão a interagir com os vossos amigos, com os vossos colegas, e isto é uma pressão de tempo que transforma a vossa geração numa geração com muita angústia. Eu, quando tinha a vossa idade, não tinha a vossa angústia. Porque não havia estes equipamentos aceleradores do tempo. E hoje é tudo acelerador do tempo. Se nos manda uma mensagem, temos que responder num determinado tempo. Todas as coisas funcionam com uma relação com aquilo que a máquina nos manda. E, portanto, muitos alunos, começa a ser estudado internacionalmente, que há muitos alunos que sofrem de uma enorme angústia, porque têm as diversas cadeiras na faculdade, têm os diversos matérias para estudar, os diversos testes, e há um momento em que os alunos não conseguem lidar com isto. Eu sinto isso com os meus alunos também, não conseguem lidar. Têm um trabalho para a cadeira de um professor, e depois têm outro, e depois têm que estudar isto, e têm que fazer uma apresentação de um trabalho. Eles dominam o computador, vocês todos dominam os computadores e as máquinas. O problema não está aí. Todos vocês dominam as máquinas muito bem. E dominam melhor do que a minha geração. De longe. De longe. Portanto, o problema não é por aí. O que é que acontece? Acontece que esta é uma sociedade que começa a ser, de alguma forma, feita, organizada desta forma. Eu lembro no início do Jornal Público, que estávamos a ser servidos pelos mais avançados computadores que havia à época, estamos a falar de há 30 anos, e havia jornalistas que tinham estado a trabalhar noutros jornais, antes de irem para o público, com processos tecnológicos mais atrasados, mais recuados, e que ficavam muito impacientes, porque fazer uma página demorava, de acordo com as novas regras, demorava muito tempo para eles. E eles ficavam muito impacientes. Coisa esquisita de se perceber. Portanto, vocês dominam a língua portuguesa e todas as suas variantes. Vocês seguramente, quando mandam beijos para alguém, através do vosso SMS, dizem BJS, digo eu. Verdade ou mentira? Ou é de outra maneira? Ninguém manda beijinhos? Não. Então como é que se despedem? Tchau. Hã? Tchau. Alô? Falou. Falou, ele é brasileiro. Alô, tudo bem? Falou.
eu vou-vos revelar isto em primeiríssima mão. Eu sei que vocês vieram para ouvir isso. Eu, quando escrevo, digo beijinhos, por extenso. B maiúsculo, E-I-J-I-N-H-O-S. Beijinhos. Se é para dar beijinhos, é para durar. É para ser bom. Não é para dizer qualquer coisa rápida para despachar. E, portanto, isto vai paginando, se quisermos, vai fazendo com que nós nos transformemos como pessoas também. Não, ela manda muitos beijinhos. Não. Ora bom, sente-se aí que eu tenho que dizer umas palavras. Bom, primeiras palavras, me permite, para aqueles que são um bocadinho mais futuro do que nós. É verdade, só um bocadinho. Que são da escola, mas eles ouvem bem, não ouvem. São da escola secundária de Sacabém. E são 22, salvo erro, mais umas jovens que parecem professoras, mas são alunas. Estão aqui à frente. Claro. Eu queria saudá-los, saudá-las e saudá-los, e las em especial, porque é o Dia Internacional da Mulher, portanto merecem uma referência especial, e dizer-lhes que a ideia é trazer até aqui, já trouxemos para falar com escritores, para falar com cientistas, para falar com jornalistas, para falar com desportistas, e agora estamos a trazer para falar com artistas. E artistas é uma coisa muito vaga, mas é no fundo a ideia é artistas plásticos, que vão de pintores a escultores, a arquitetos, a designers, que é o caso, a criativos polivalentes, que é o caso, e que, portanto, tão depressa desenham, já ouviram falar do Jornal Público? Já. Desenharam o que foi o projeto inicial desse novo jornal, o Público, como desenham pavilhões para feiras internacionais onde Portugal está representado, desenham tudo aquilo, livros, desenham coleções, desenham tudo o que possam imaginar. E é o caso concreto do nosso Henrique Ayate. O Henrique Ayate é de uma criatividade impressionante, é professor, ele é professor, portanto, além do mais, sabe transmitir aquilo que queria, podia criar e não ser capaz de explicar o que queria, não, ele faz isso há muitos anos, com muito prazer, aliás, longe de Lisboa, em muitos casos, em Aveiro, portanto, vai e vem, tem tido, por causa da Covid e de outras coisas assim, uns últimos anos um bocadinho atropelados, ultrapassou isso. Eu fico muito feliz por vê-lo em grande forma, grande forma. Assim, usa depois uma bengala para fingir que está marcado pelo tempo, mas é ficção, não é verdade. Está ótimo. É. E eu queria dizer que eu admiro muito a sua criatividade, a sua juventude, a sua inovação. Tem uma sorte, é que é casado com uma grande jornalista, a Flor Pedroso. Isso também o inspira muito, inspiram-se reciprocamente. Mas ele é, de facto, excepcional. Pede-se-lhe, olha, encontra isto, uma ideia para... Ele encontra. As ideias mais incríveis, mais originais, mais diferentes do mundo. Portanto, sejam bem-vindos, já sabem quais são as regras do jogo. Ele fala pouquinho, não o deixem falar muito, porque ele fala muito e bem. E depois perguntem tudo. Espero que algumas e alguns sejam da área. Portanto, perguntem tudo, como é que se faz, que carreira eu posso ter, onde é que eu posso ter, em Portugal ou no estrangeiro, indo e vindo, o digital mudou muito, claro, como é que era antes do digital e agora depois do digital, enfim, o que é que há para fazer, em que áreas é que há para fazer, sobretudo aqui no nosso país. Ele explica tudo, eu vou ali sentar-me para ouvir. E faça uma coisa que nunca se deve fazer, que é antes dele acabar de dizer o que tem a dizer, aplaudam-no porque ele merece. Normalmente é no fim que se deve aplaudir. Mas é para dar estímulo. Aplaudam.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois destas palavras eu fiquei sem palavras, portanto isto vai ser difícil a partir daqui. E estávamos precisamente nisto, do que é o digital e o que é o analógico. As pessoas antigamente tinham aquilo que se chamava uma manualidade artística, em que desenhavam tudo o que estava à volta. E era isso que fazia a grande diferença entre os artistas. Tanto a desenhar uma capa de um livro, como a desenhar um cartaz, como a desenhar, a fazer ilustração, tudo. Hoje, para o bem e para o mal, o computador interpôs-se entre o produto final e a criação. E, portanto, há muita gente hoje que está no domínio das artes visuais, seja em que área for, e que não desenha, não sabe desenhar. E, portanto, recorre às imagens que estão em banco de imagem, precisam de um banco, de uma cadeira, de um candeeiro, e vão buscar, e têm milhares de opções, e isto está a transformar a cabeça das pessoas. Se, por um lado, as pessoas têm acesso a essas imagens, assim como nós, quando temos uma dúvida, vamos ao Wikipédia ou outro motor de busca qualquer e temos a resposta. Como é que se chama este ator que está aqui no filme, no ecrã, neste momento? Não nos lembramos. Vamos ao Wikipédia, damos um ou dois sinais e o Wikipédia dá-nos o nome do ator e quando é que nasceu, é casado com quem, faz o quê. Portanto, estamos a ficar mais preguiçosos. Nossa cabeça está a ficar mais preguiçosa e o nosso corpo também. E, portanto, é este o desafio, um dos desafios que vocês têm no vosso futuro próximo, porque vão confrontar-se com estas situações. E, portanto, quem não lê, como estávamos a falar há pouco, sabe menos, aprende menos. Há perguntas que eu faço a recém-licenciados em design e que as pessoas, que são perguntas básicas, não estamos a falar de física quântica, nem de grandes fórmulas matemáticas, e as pessoas não sabem responder. E eu fico de boca aberta, porque penso, naturalmente, que a pessoa que está ao meu lado, a quem eu estou a fazer essa pergunta, sabe o que é que eu estou a perguntar, que é uma coisa que estudaram durante a licenciatura, durante o mestrado, enfim. E, portanto, este desafio é muito importante, é um desafio da cultura. Se em cima disso colocarmos as nossas raízes culturais, aquilo que nós somos, de onde é que vimos, para onde é que queremos ir, começamos a ter um conjunto de variáveis que são fundamentais na nossa formação. Eu devo-vos dizer que fico muito, muito feliz quando vejo a maneira como os portugueses reagiram à Covid, como estão a reagir a esta guerra na Ucrânia e como é que estão a receber as pessoas e como é que estão a interagir com esta realidade, que só aparentemente é do outro lado do mundo. Só aparentemente. E, portanto, isso faz ter esperança. Faz ter esperança nas pessoas mais jovens, faz ter esperança que o mundo não começou nem acabou na nossa geração. E eu nunca uso a frase do "no meu tempo é que era bom", não uso essa frase. É uma coisa que não faz qualquer sentido. E, portanto, esse é o desafio que vocês têm como jovens. E têm que estar à altura, não é que têm alguém que vos está a espetar uma espada para vocês fazerem isto ou fazerem aquilo, mas é uma coisa que nasce naturalmente, nasce da interação com os outros. Não imaginem que o mundo é a mesa, o computador, o telemóvel. Não é. O mundo é muito mais do que isso. E, portanto, aliás, estas imagens nós temos estado a ver da Ucrânia, eu ainda não vi nenhum computador em cena, a não ser nas mesas de alguns responsáveis políticos ucranianos. De resto, as pessoas estão na rua, estão a fugir, estão a tentar abrigar-se, estão a tratar da família, transportam os seus carrinhos de mão com os objetos que lhes são caros e que são importantes. E, portanto, é uma guerra. E, portanto, se nós queremos estar muito atentos àquilo que se passa no mundo, não pensem que a guerra é só quando ela estiver por baixo da vossa janela, na terra onde vocês vivem, em Portugal, em Lisboa, onde seja. Ter ideias não é um ato de geração espontânea. Agora é preciso uma ideia para isto. E de repente é como se carregássemos num botão e as ideias vêm. Não. As ideias são cultivadas. Nós vamos tendo várias camadas de conhecimento
de informação, que são coisas diferentes, informação e conhecimento. Vamos tendo várias camadas de conhecimento e vamos começando a interagir as coisas umas com as outras. Nós não estamos em condições de perceber um programa de humor, por exemplo, ou um discurso de um dirigente político, ou uma conversa de um professor convosco, se nós não formos apanhando nos diversos meios que temos à nossa disposição, rádio, internet, televisão, jornais, tudo, redes sociais, tudo. Nós temos que estar muito atentos e apanhar as coisas. Porque senão estão a dizer-nos coisas, estão a passar ao lado e nós não estamos a apanhá-las. E ficamos mais pobres com isso. O que é terrível. Portanto, o estarem aqui, independentemente do vosso currículo escolar e de vocês estarem enquadrados pelas vossas professoras, eu fico muito feliz, porque as pessoas, quando estão em sessões destas, ou quando vão ao cinema, quando vão ao teatro, estão a ganhar tempo, não estão a perder tempo. Estão a ganhar muito tempo. Estão a ganhar cultura, estão a ganhar a tal informação e o tal conhecimento. Os designers estão aqui num cruzamento de vários saberes. O trabalho dos designers alargou muito nos últimos anos. Hoje temos pessoas que são designers e que trabalham em culinária, pessoas que são designers e trabalham para as Forças Armadas, que trabalham na rua, trabalham para as editoras, trabalham para milhares de sítios diferentes. E então o alvo do trabalho dos designers alargou muito, cresceu muito. Mas também cresceu muito o número de jovens que vão tirar design. Porque é uma disciplina da moda, porque é atraente, porque falamos de coisas que podem ser muito interessantes, muito diretas, muito próximas de nós. As cores, os alfabetos, os volumes, preparar coisas para o nosso consumo cotidiano e resolver problemas. Está a haver uma geração de jovens em Portugal absolutamente extraordinária. Gente que, alguns nunca saíram daqui, outros foram no Erasmus lá para fora, ou optaram por ir fazer cursos de formação e depois voltam para cá. E são eles que estão a transformar o nosso cotidiano. Desde o desenho dos pratos, dos restaurantes, da roupa, de tudo, basicamente de tudo. Tudo depende da forma como nós entendemos isso. E, portanto, esse é o grande desafio. Vocês podem trabalhar enquanto designers para o luxo e trabalhar para as grandes marcas do luxo, como podem trabalhar para as zonas mais deprimidas do globo para o lixo. Vocês podem ajudar quem está em situações de vida terríveis, sem dinheiro para comer, sem comida, sem água, sem energia. E os designers têm inventado muitas vezes sistemas, e a maior parte das vezes nem sequer sozinhos, juntamente com profissionais de outras especialidades, que inventam sistemas para poder captar água no deserto e que essa água depois sirva para a vegetação poder crescer. E, sobretudo, este princípio que é nunca darem como adquirido aquilo que existe. Porque senão a civilização, senão a comunidade não avança. Nós temos de ter a noção clara de que ainda há muita coisa para inventar. Há muitas causas para defender. Esta do ambiente, o fim da guerra, naturalmente, o ambiente, perceber que não há planeta B, como se costuma dizer. E há uma margem de progressão de cada um de vós que é extraordinária. Depende da maneira como vocês entendem. Pouco tempo depois do homem ter ido à Lua, a NASA, que é a Agência Espacial Americana, convidou um grande designer de referência, na altura ele já ia nos seus 60 e muitos anos, para ele integrar a equipa que estava a desenhar o interior do vai-vem espacial que estava acoplado ao foguetão que levou os astronautas à Lua. E ele foi para essas reuniões e o engenheiro da NASA disse-lhe: mas Raymond, nós convidámo-lo porque o senhor é uma referência do design nos Estados Unidos e no mundo. Aliás, ele era de origem francesa. Nos Estados Unidos e no mundo, mas o Raymond vem aqui a estas reuniões e já estamos aqui há 2, 3 meses e o meu amigo ainda não disse nada. Não apresentou um desenho, não apresentou um esboço, o que é que seja, não apresentou um texto, zero. E nós estamos-lhe a pagar muito dinheiro para isso. E ele diz: pois, a questão é que vocês, quando me chamaram, já era tarde.
Porque o interior da nave espacial já estava todo desenhado pelas funcionalidades que eram necessárias à viagem dos astronautas à Lua e em redor da Lua. Mas ele prometeu que ia pensar no assunto, de maneira a poder, inclusive, subverter algumas das ideias que já estavam assentes e já estavam aprovadas no papel. 2, 3 sessões de trabalho depois, ele aparece com a ideia de se desenhar, neste vai-vem espacial, uma vigia, uma janela redonda, uma vigia, que deveria ser feita na parede do vai-vem. E os engenheiros disseram, mas não está a perceber o que é que isso obriga. Desenhar uma vigia é uma coisa complicadíssima por causa das pressões que há no espaço. E, portanto, isto vai obrigar a recalcular muita coisa, porque esta janela, quando o foguetão levanta, não pode partir, senão os astronautas morrem. E ele defendeu a vigia, disse, não, vamos até ao fim, vamos desenhar isto, vamos calcular isto, vamos fazer. Até que o engenheiro da NASA lhe perguntou, mas porquê uma vigia? Ele disse, é muito simples, é porque eles estão os 3 astronautas enclausurados num espaço mínimo, sentados completamente encostados uns aos outros, com as pernas para cima, com todos os manómetros e todos os visores por cima deles, a terem que responder a perguntas que o Cape Canaveral, a base de lançamento dos foguetões, lhes fazia, rotinas no espaço, sobre a alimentação, sobre se sentiam bem, sobre se conseguiam dormir, etc, etc, que eram vitais para que o homem pudesse viajar, ir à Lua. E ele explica esta vigia que está aqui, permite aos astronautas que vão dentro disto, numa angústia imensa, porque vão voar para o desconhecido, verem a Terra, que é o sítio onde está a família deles. As mulheres, as irmãs, os primos, os filhos, os pais. E através desta janela conseguem ver a Terra. De outra maneira não têm qualquer percepção disso. Nos relatórios que os astronautas tinham que ir preenchendo todos os dias, e que eram relatórios todos de 0 e 1 e tic, a dizer, está bem, checamos, está certo, etc. Eles decidiram pôr pauta no fim do relatório. E qual é ou não é o espanto dos engenheiros aeroespaciais da NASA quando percebem que os astronautas que tinham ido na nave espacial preenchiam essa pauta escrevendo por extenso. Hoje olhei para a Terra, descobri o continente americano, se calhar ali é a casa onde eu vivo e a minha família, etc, etc. Que bom poder olhar, etc, etc. E aí percebeu-se aquilo que só muito recentemente foi teorizado, aliás por um português, o António Damasio, que é a ideia de, independentemente da ciência, independentemente da medicina, independentemente das regras que estão implantadas para fazer qualquer coisa, há um lado que é a emoção. E nós nunca deixamos de ter emoção. Essa emoção faz a diferença. Porque há pessoas que são frias como uma pedra de gelo e há pessoas que são quentes e que interligam bem connosco, interagem bem connosco. Essa ideia de emoção e de razão, que o Damasio escreve tão bem, tão superiormente, faz a diferença entre as pessoas. Nós não somos todos iguais. O grande mistério, o grande fascínio é que nós somos todos diferentes. Temos complexões físicas diferentes, a nossa cabeça está formatada de maneira diferente, vestimos-nos de maneira diferente e agimos de maneira diferente. Perante o mesmo desafio, que, por exemplo, um professor faz a vós, aos alunos, os alunos vão reagir de maneira diferente. E isso é que é fascinante. Porque se reagissem todos da mesma maneira, nós estávamos permanentemente num beco sem saída. O grande pintor já desaparecido português, Rolando Sá Nogueira, que eu tive o privilégio de ele ter sido episodicamente meu professor, um dia decidiu fazer um exercício com os alunos extraordinário. Disse que cada um de nós tinha que chegar à aula com uma folha de papel A3 cavalinho, com godés, pincéis, água, 2 tubos de guache, um preto e um branco. Um lápis, uma régua e uma fita cola. Qual era a ideia? Fazer um quadrado marginado pela fita cola no centro da folha. Esse quadrado tinha que ter 10 por 10, 15 por 15. E depois cada um dos alunos foi pintar o seu cinzento. Porque ele pediu, eu quero que agora vocês me vão pintar o vosso cinzento. E houve um colega, fresco, rápido, que vira-se e diz ao professor, então, mas se vamos todos a pintar o mesmo cinzento, porque ele tinha dito, depois vamos expor na parede
e vamos fazer a aula em torno do que está exposto na parede para podermos conversar. E há um colega que diz, mas o professor, vai sair tudo igual, vão ser não sei quantos, 22 quadrados iguais. E o Rolando Sá Nogueira, que era um homem de uma gentileza, de uma bondade, de um talento extraordinário, sorriu e disse, vamos então fazer, depois conversamos. E quando foram pôr as folhas na parede, não havia 2 quadrados cinzentos iguais. Cada um tinha pintado o seu cinzento. E isto é extraordinário. Porque nós somos chamados cotidianamente a ter ideias para determinados programas de trabalho em que nós reagimos de maneira completamente diferente. Esta reunião que eu hoje tive de manhã, que foi toda feita em inglês, com austríacos, eles diziam, para abordar este tópico, é a primeira vez que vemos alguém pensar a coisa de raiz da forma como nós pensamos. Estão agora criadas as bases para desenvolver. Estamos a falar de hospitais, fora, nem sequer em Portugal. E, portanto, as pessoas reagem de maneira diferente, pensam de maneira diferente. E é bom que isso aconteça. E há desafios que são sempre diferentes. Num hospital, se temos pessoas com Alzheimer, essas pessoas perdem, por simplesmente, as suas referências. E há gente que está a estudar como fazer sinalética para doentes com Alzheimer, porque as pessoas com doença de Alzheimer são todas diferentes entre elas também. Têm referências, memórias completamente diferentes. E, portanto, o sistema de sinalética tem que ser desenhado de acordo com a pessoa. Não de acordo com uma norma. Como pessoas que têm aquilo que os ingleses chamam color blindness, são daltónicos. E, portanto, se nós dizemos siga a risca azul dentro do hospital depois da triagem, risca azul depende. Porque há pessoas que não conseguem perceber a diferença entre o azul e aquela mesma cor ou outras cores. Sabendo nós que 90% e tal dos daltónicos são homens e há uma ínfima parte que são mulheres. Mas, para todos os efeitos, se nós queremos fruir a liberdade e se queremos fruir a democracia, no sentido de dar o maior número de oportunidades às pessoas que estão à nossa volta, e nós contribuirmos para isso, convém pensar de forma agregadora e inclusiva e não excluir pessoas. Porque senão estamos a criar graves equívocos. Graves equívocos. Já me fizeram sinal, tenho que me calar. Mas vocês ainda não fizeram nenhuma pergunta. Eu depois quero-vos mostrar as imagens. Mas vocês ainda não me fizeram nenhuma pergunta. E, portanto, só vos peço é para não falarem todos ao mesmo tempo, como é o caso agora. Tem uma pergunta. Quais são as suas maiores... Tenho que esperar. Vem o microfone. Muito obrigado. Qual foi a sua maior conquista após ter feito o curso de design gráfico? Eu não fiz o curso de design gráfico. Não, Podia ter feito, mas não fiz. Eu fui para Belas Artes, para a Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Já tinha estado na Escola de Belas Artes de Helsínquia, na Finlândia. Vivi lá, tenho 2 filhos, têm dupla nacionalidade. E fui para a pintura. Eu queria ir buscar coisas que o design não me conseguia dar de forma tão instantânea. Precisamente as cores, precisamente noções de composição, pegar naquilo no que nós pensamos, no que nós vemos e transformar aquilo em qualquer coisa. E achei que indo por ali ficava mais apetrechado do que se tivesse ido diretamente para design. Ok. Muito obrigado. Obrigado eu. Mais. Está aqui. Uma colega de óculos. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria perguntar qual foi o maior desafio da sua carreira? Já tive, felizmente, alguns desafios muito importantes na minha carreira. O Jornal Público foi um deles. Eu sou um dos 4 fundadores, nasceu no meu ateliê. E fazer um jornal a partir do zero, que ia ser feito integralmente em computador, coisa que até aí nunca tinha sido feita, foi um desafio enorme. Integrar as pessoas que tinham mentalidades. Havia pessoas que pensavam que escreviam à máquina e que estavam a meter o texto dentro do sistema, apesar de estar a escrever à máquina. Que é uma escrita completamente isolada. O resultado sai numa folha de papel e essa folha de papel precisa ser, por alguém, passado para dentro do sistema. Coisa que hoje, para vós, é banal. O trabalho da Expo 98 foi um enorme desafio. Não só do ponto de vista conceptual. Felizmente,
a pessoa que eu convidei para trabalhar comigo, um italiano que esteve ligado aqui ao CCB, o arquiteto e designer Pierluigi Cerri, grande amigo, foi fantástico, porque nós interagimos muito bem. E, portanto, eu tive alguns destes desafios que são muito grandes. Ao ponto de, quando a Expo abriu, 2 dias depois, eu estar no meio das pessoas na Expo, com a minha identificação escondida, e eu a pensar para comigo mesmo, e o que é que eu faço agora a seguir a isto? E isto foi há 20 e poucos anos. Eu disse, depois de ter feito a Expo, o que é que eu vou fazer? O que é facto é que fiz, já passaram 20 e tal anos, mas enfim, foi aquilo que eu pensei naquela altura. Depois olhar à volta e perceber que nas outras especialidades profissionais várias, o Presidente falou de que eu estou casado com uma jornalista, está tudo certo, exceto que não estou casado. Somos namorados há 34 anos, mas não somos casados, é como se fôssemos. O que é facto é que viver com uma pessoa com a profissão dela, para mim é muito estimulante, porque aprende muito, aprende a descodificar a informação. Isto é válido para outras disciplinas que, teoricamente, nós estamos muito afastados, mas na prática depois não estamos. O grande prazer de um designer é trabalhar em equipa. E se houver um arquiteto, um jornalista, um engenheiro, quanto mais pessoas de especialidades diferentes estiverem, melhor. Uns percebem umas coisas, outros percebem outras. Trabalho muito com fotógrafos, está aqui um dentro da sala, eu agora não vou olhar para ele para não... Quase? Estás-te a esconder. E, portanto, trabalho de equipa, aprendizagem permanente, estar atento aos livros que saem, aos filmes, às performances, ao que se está a passar. Nós não conseguimos apanhar tudo. E com a produção cultural e teórica que hoje acontece, nós não conseguimos apanhar tudo. Se vocês me disserem nomes de 10 bandas musicais, eu corro o risco de não conhecer nenhuma. Quando chegam os festivais de verão, eu paro no meio da rua, ponho-me a ler um cartaz de um festival de verão, não conheço nenhum daqueles grupos. 0. Faz parte. O tempo anda, as gerações mudam. Temos é que arranjar pontes entre as gerações. As gerações não podem estar de costas voltadas. Qual foi o maior trabalho em ser designer? Qual foi o meu trabalho? O maior trabalho em ser designer. O maior trabalho que eu fiz? Expo. Foi gigante, com uma equipa mínima, com um prazo muito apertado, dentro de um orçamento fechado e com a necessidade de responder a pessoas de culturas e de latitudes diferentes. Vou só dar um exemplo. Quando este designer e arquiteto que eu citei, o Pierluigi Cerri e eu, decidimos propor à administração da Expo que fizéssemos um concurso. Esse concurso foi para 5 designers portugueses, 5 designers do resto do mundo, um americano, um asiático, um africano, etc. A ideia era desenhar os pictogramas. Vocês sabem o que é que são pictogramas. E, portanto, quem ganhou foi um japonês. Já morreu, Shigeo Fukuda, um dos maiores designers de sempre. E ele tinha por contrato que fazer 70 pictogramas para cumprir o contrato. Algumas coisas nunca tinham sido feitas antes da Expo, porque eram coisas recentes. Informação eletrónica, por exemplo, a internet estava a começar a aparecer no espaço público, muitas coisas que não existiam. Claro que isto deu origem, porque eu gosto muito do humor, isto deu origem a situações de embaraço mútuo extraordinário. Nós pedimos-lhe para ele fazer um pictograma da polícia, porque havia polícia nos pavilhões, e ele desenhou aquelas caras com o laço em baixo para os homens e o laço em cima para as mulheres. E quando ele transforma uma dessas caras num polícia, parecia o Zé Povinho. Como é que se explica a um japonês o que é o Zé Povinho? Difícil. Mesmo com fotocópias de livros e mandar... não havia mails, havia faxes para o Japão. O fax, de resto, foi inventado por causa da escrita ideográfica dos japoneses, que eles não tinham outra maneira de escrever japonês. Agora, a melhor de todas foi aquele que foi o protagonista da independência de Timor, Ramos Horta, que por essas alturas, estamos em 1998, 97, 98, a Expo abriu em maio de 98, ele andava a correr o mundo, a falar com dirigentes políticos de todo o mundo, para conseguir que o seu país, Timor, fosse independente.
porque estava ocupado pela Indonésia. Estamos numa visita à Expo, uma semana antes da Expo abrir, com a equipa de imprensa e as delegações que eram convidadas, desde diplomatas a jornalistas estrangeiros, etc, etc. E estamos na área internacional sul e ele de repente diz, eu preciso ir à casa de banho. E nós dissemos, não, é ao fundo, casa de banho. Está a ver ali aquela parede, aquela cor? É ali. Acontece que o Ramos Horta, a imagem de marca dele, isto é muito interessante para perceber as limitações das nossas próprias cabeças. Um homem que andava pelo mundo, falava vários idiomas, andava a debater com diversos dirigentes políticos a independência do seu país. Coisa séria. Não é um amanuense. E ele andava sempre de laço. Era a maneira de ele andar vestido. Camisa, casaco e um laço. Os pictogramas das casas de banho tinham um homem com um laço aqui e a mulher tinha um laço na cabeça. E ele, quando lá chegou ao fim, que estava aflito para ir à casa de banho, abre os braços para nós e diz, mas eu estou aflito. Onde é que é a casa de banho dos homens? Onde é que é a casa de banho dos homens? Então está aí de laço, o boneco tem um laço. Então, isto fez-nos cair na real e não pensar, em nenhuma circunstância, de que as coisas estavam dadas como adquiridas. Portanto, se tinha o homem com o laço e se tinha a rapariga com o laço no alto da cabeça, tinha que estar escrito nas 3 línguas oficiais da Expo, com a ordem que nós tínhamos definido, português, inglês, espanhol, para não haver cacofonia entre o português e o espanhol, e nós fizemos tudo com as 3 línguas, mesmo ao pé dos pictogramas, quando os pictogramas eram uma linguagem mais sintética, para ajudar as pessoas numa situação de rapidez, para escolherem onde é que é a casa de banho, etc. Nunca dar por adquirido o que quer que seja. Há grandes erros, já não vou a catástrofes, mas há grandes erros que são motivados por as pessoas pensarem que isto toda a gente percebe tudo. Não é verdade. Nós não podemos ser paternalistas, mas temos que ser propedêuticos, temos que ser pedagógicos. E essa é uma maneira de dizer, ali é a casa de banho dos homens, não há aqui problemas. E não chamamos estúpido a ninguém. Mais. Como eu vos disse, vou gastar os últimos minutos a passar umas imagens, mas antes disso, se houver mais perguntas... Eu queria perguntar, no caso, no seu processo criativo, como é que faz se tiver um bloqueio mental? Muito obrigado. Há sempre bloqueio mental. As coisas não são de geração espontânea. E para isso é muito importante estarmos rodeados de informação. Os nossos livros, claro que hoje com a internet nós podemos ir à internet buscar coisas e ver se podemos ir por ali ou não podemos ir por ali. Papel, lápis. Um grande pintor inglês chamado David Hockney, que é de resto um dos meus preferidos, inventou um sistema de desenho que é o sistema de desenho de contorno. Folha de papel A4, banal, o mais banal possível. Um lápis, não há borracha, e pomos um objeto que nós escolhemos, à distância certa para os nossos olhos. Eu sou miúpe, tenho 8 dioptrias em cada lente, vejo de maneira diferente de vós, cada um tem as suas particularidades. E o que o David Hockney diz é, começa a desenhar o objeto que pôs à sua frente. Uma pedra, uma folha de papel amarrotada, uma folha, uma peça mecânica, o que seja. Com uma condição, não apaga, não faz sombras, daí o esquema chamar-se desenho de contorno, mas quando começar a sentir-se desconfortável com o que está a fazer, ou porque o desenho está descentrado, ou porque não está a reproduzir aquilo que está a ver, pare. Pare, vira a folha de barriga para baixo, ponha um número nas costas e parta do 0 para novo desenho. E ao fim de 5, 6, 10 tentativas, fechou por aquele dia, agrafa, guarda e não vê mais. No dia seguinte vai desenhar outra coisa qualquer. Uma laranja, não importa. Uma peça de roupa. Porque é muito importante ir buscar peças e pôr peças à nossa frente que são muito rígidas, como uma peça mecânica, ou muito maleáveis, como uma peça de roupa, ou tentar, através do desenho, mostrar como é que é a casca de uma laranja, que é completamente diferente da casca de um ovo. E, portanto, o desenho tem que nos ajudar nisso. Depois de agrafar em 3 ou 4 ou 5 sessões, tudo de barriga para baixo, ficou. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Passado 2, 3 meses, vai buscar aquelas folhas e vai olhar, vai ver com muita atenção aquilo que fez. E a própria pessoa percebe o salto que deu.
o salto que deu. A ver as sombras, apesar de não se pode fazer sombras de sfumato, mas faz do traço de contorno. E isso é fascinante, porque nós, no fundo, estamos-nos a auto-ensinar. Não temos necessariamente um professor ou um tutor que nos está a dizer como fazer. E, portanto, eu diria que há sempre bloqueio mental. Eu, na sexta-feira, hoje é terça, tenho que estar numa reunião de manhã no ateliê com um conjunto de pessoas em que tenho que produzir um papel e umas imagens que ainda não são nada de definitivo, mas servem para ajudar a tentar nos encontrar num desafio profissional que temos. Nós, dentro de 3 semanas, temos que estar a apresentar ao cliente o resultado da nossa reflexão. E, portanto, temos reuniões intermédias em que todos nós cruzamos as opiniões, que muitas delas são resultado dos bloqueios de cada um de nós. Dos bloqueios de cada um de nós. E depois de estarmos a trabalhar ali dentro durante muito tempo, as coisas aparecem de uma forma tão cristalina, tão pura, tão óbvia, que até mete nervos. Nós na Expo identificamos o espaço da Expo, toda a informação está grafada em placas de fundo amarelo. Fundo amarelo, lugar de interesse. Fundo azul, toponímia, o nome das ruas, das praças, etc. Fundo vermelho, eram os locais, os equipamentos mais importantes, a polícia, bombeiros, etc. Estas 3 cores são 3 cores náuticas, porque eu desenhei aqueles mastros enormes que ainda lá estão, vermelhos e brancos às riscas, na Expo, que funcionaram em 7 cruzamentos da Expo para serem pontos de encontro das pessoas. Tudo isso depois, de repente, este castelo começa-se a construir na nossa cabeça. Esta linguagem náutica começa-se a construir na nossa cabeça. Portugal, país de descobertas, ligação com a água permanentemente, mesmo quem está no interior está relativamente próximo do oceano, e, portanto, fazia sentido isso, sobretudo para quem nos visitava. E correu bem, porque nós explicámos as coisas às pessoas. E houve outra coisa muito importante, para quem tem dúvidas e para quem não acredita, para quem é um descrente. Toda a gente dizia, isto vai ser terrível com o vandalismo, isto vai ser terrível com os ladrões, isto vai ser terrível com marginais. E eu via os relatórios de segurança todos os dias da Expo que explicavam que vandalismo zero durante a Expo inteira. Havia o caso exemplar de um casal que levava uma criancinha pela mão, compra um gelado à criancinha e a criancinha pega no papel do gelado e os pais vão pôr aquilo no caixote de lixo, não mandaram para o chão. E, portanto, noutro caso foi um casal de marginais que estavam disfarçados, mão dada, ali a fazer de conta que eram como os outros, que apanharam o papel do gelado e foram pôr no caixote de lixo. Isto acontece quando os espaços são cuidados e quando os espaços são o resultado de um querer diversificado, mas que no fundo se une, como se uniu na Expo. E foi, sob esse ponto de vista, uma experiência para mim única. Eu já trabalhei depois noutras Expos. Depois estive na equipa com o arquiteto Souto Moura e com o arquiteto Álvaro Cisaveira, 2 queridos amigos, no pavilhão de Portugal, na Expo Mundial de Hannover, que foi 2 anos depois da Expo aqui de Lisboa. Depois ganhámos o concurso para fazer o pavilhão de Portugal em Aichi, no Japão, a Expo Mundial em 2005. Estive agora é engraçado, para aí há 3 ou 4 anos, no Cazaquistão, na Expo Mundial do Cazaquistão, em que desenhámos os conteúdos de vários pavilhões. Portanto, há uma experiência acumulada. E, portanto, não há receitas. O que se faz no Japão não é para o Cazaquistão. O que se faz em Portugal não é para Hannover, na Alemanha. São coisas diferentes. Não convém pensar nas pessoas todas como se fossem robôs e que vão lá todas e é tudo igual. Não é. Vou mostrar umas imagens. Enquanto alguém pensa... Posso fazer uma pergunta? Com certeza. Então. Há bocado disse... Acho que o senhor vai. Acho que é para gravar. Há bocado disse que tinha ido para a pintura porque achou que isso era importante para ser designer, não foi? Foi. E sou filho de arquiteto, esqueci-me de dizer. Mas eu gostava que lhes explicasse, ou que nos explicasse, porque é que quis ser designer, ou se sempre foi a sua ideia, porque na sua altura, tal como na nossa, a profissão de designer, e sobretudo designer gráfico, era uma coisa pouco falada, pouco... É verdade. E, portanto, como é que, sendo um jovem, como é que teve essa ideia, de onde é que lhe veio a... Eu tive esta grande vantagem do meu pai ser arquiteto e, naquela altura,
Hoje não é evidente que seja assim. Mas naquela altura os arquitetos davam-se com os escultores, davam-se com os pintores, davam-se, enfim. E de facto, tem toda a razão, a disciplina de design começou a ser ensinada em Portugal no IAD um ano ou 2 antes do 25 de Abril. Não tarda nada ao 25 de Abril, faz 50 anos, portanto os cursos de design têm 52 anos, 53. Ao passo que os cursos de arquitetura e outros vêm lá de trás, são disciplinas napoleónicas. Eu achei sempre que a minha formação devia ser feita de forma complementar. E, portanto, eu aprendi muito com o lado da arquitetura do ateliê do meu pai. Cheguei a ajudá-lo com desenhos livres que ele precisava para os dossiês de apresentação de projeto. Repito, não havia computadores, naturalmente. Depois havia amigos pintores, amigos dos meus pais, pintores, e eu comecei e tive 2 ou 3 pessoas muito importantes na minha vida, designers. Um deles, ainda hoje é considerado o maior designer português de sempre, que é o Sebastião Rodrigues, que nós fizemos, de resto, uma grande exposição sobre o trabalho dele na Gulbenkian, e um catálogo que está esgotado. O avô dos meus filhos, o João da Câmara Leme, outro grande designer, eles eram como se fossem compadres. E, portanto, eu fui tirando daqui e dali o que interessava. É assim também para cozinhar, eu gosto muito de cozinhar. E, portanto, há coisas que eu vou tirando daqui e dali para depois fazer um prato, mas isso não está em receita nenhuma, basicamente. E, portanto, eu achei que a pintura me ia dar maneiras, ia-me obrigar a estudar a história da arte, a história do design, sob esse ponto de vista era muito mais mitigada à época. E, portanto, fui estudar a história da arte, os grandes mestres, os grandes clássicos, em Portugal e no estrangeiro. E isso foi-me dando uma bagagem para poder perceber as coisas. Quando o Klee, o Paulo Klee, um dos meus artistas preferidos, diz que uma linha é um ponto que foi passear. Isto é uma maneira de ver as coisas completamente diferentes. Pouco tempo depois, o grande designer Paul Rand, que desenhou a marca da IBM, que desenhou muita coisa, muito conhecida, dizia, que é uma afirmação um bocadinho esmagadora, quando lhe perguntaram, então, mas diga-nos, Paul Rand, o que é para si o design? Ele dizia, para mim o design é tudo. E depois termina a frase, ponto, e reforça e diz tudo. Ponto, outra vez. E, portanto, eu não gosto destas coisas acabadas, sob esse ponto de vista. A ideia da obra aberta, como dizia Humberto Eco, é muito interessante, porque permite-nos ir acrescentando contribuições e coisas que aparentemente não têm nada a ver. Hoje estamos provavelmente no ponto oposto, que é estamos a banalizar e a dizer que tudo é design. Basta ver os anúncios de automóveis na televisão, não é preciso ir mais longe. Todos eles são resultado de engenharia, de design, de teste, de tudo. E, portanto, eu optei por isto instintivamente. Na Escola Superior de Belas Artes de Helsínquia também estive a fazer desenho e pintura. Eu, aos sábados, íamos para uma vivenda, no meio da neve, com menos 30 negativos, e um de nós levava chá naquele fim de semana, o outro levava um bolo, o outro levava... E desenhávamos, tínhamos desenho de modelo. Homens ou mulheres, séries rápidas de 3 minutos, séries de 9 horas a desenhar aquele corpo. Isso foi fantástico para mim. Quando eu não me conseguia libertar, nessa altura, do desenho que era para ficar parecido. Isto está tão parecido. Porque este é o lado da família. O Henrique tem tanto jeito para o desenho, fez um desenho parecido com aquilo que é a realidade. Isso, para mim, não é grande talento, devo dizer. É uma técnica. Há, de resto, artistas que são hiperrealistas e que pintam como se fosse realidade. Mais realista que a realidade. Então, vamos lá ver rapidamente, não vos quero estar a amassar, algumas ilustrações. Portanto, isto é uma série de ilustrações a preto e branco, de coisas que eu ia vendo na Amazónia, neste caso era um dos barcos, uma das pirogas que nós usávamos para andar no rio. Podem ver aqui, coloco o olhar do observador, é muito importante o olhar do observador. Ponho o olhar do observador dentro d'água, para ver pessoas que iam na minha própria piroga. Como veem, estão aqui 3 pessoas enfiadas na piroga. Esta imagem que são aves de arribação que nós encontramos de manhã muito, muito, muito cedo. Há uma dimensão plástica, e essa é a herança da pintura e das artes plásticas, há uma dimensão plástica. Aquilo não estava assim, não estava o fundo preto e os animais todos brancos. Eu é que, enquanto estava a desenhar, achei, não, tem que ser assim. Isto é uma tábua com folhas dentro d'água, que as pessoas punham o pé ali para saltar aqui para
para a piroca que está na base. Aqui já é a ilustração para crianças. Aqui é a menina gotinha d'água, que tem esta característica muito interessante, é que nos anos 60, precisamente o avô dos meus filhos, o João Camaralama, que era um homem, um artista que eu admirava infinitamente, tinha desenhado para a Portugal Editor a menina gotinha d'água de um autor que, entretanto, já faleceu, chamado Papiniano Carlos. Quis o destino que 40, 50 anos depois eu tenha tido esta encomenda, agora pela Assíria Alvim, a editor, que me encomendou, e obviamente a minha abordagem das ilustrações foi completamente diferente daquelas que o João tinha feito. Estas são algumas ilustrações desse livro. Quando nós não sabemos como é que é uma gaivota, quando nós não sabemos como é que é um avião, um rinoceronte, uma planta, temos que ir estudar. Temos que ir fazer esquiços e depois nós apanhamos muitas vezes com comentários das pessoas que são feitos com a melhor das boas intenções, mas nós ficamos de calças na mão. Vão ver aí à frente um Fernando Pessoa que eu desenhei para uma série que estou a fazer e aquilo que me disseram foi: o teu Fernando Pessoa está muito gordo. E eu disse: bom, está bem, então tenho que o emagrecer, vou fazê-lo passar por um programa num spa. Aí está ele. O teu Fernando Pessoa está muito gordo. Eu andei à procura de um Fernando Pessoa que estivesse mais próximo das crianças, porque isto é para crianças. E essa parte nos olhos e na cara acho que consegui. Agora tenho que o ir emagrecer. Tenho que ir para o ginásio com ele. Esta foi uma ilustração que eu fiz para a primeira página do Jornal Expresso, em 2013, quando morreu Mandela. Personalidade que nos toca a todos. Eu, nessa altura, ainda não tinha ido à prisão onde ele esteve preso. Fui depois, por causa de um projeto profissional. Estive em Robben Island a ver a cela onde ele esteve preso. Basicamente, esta ideia, eu não sou cartunista, mas esta ideia é a bandeira branca da paz do mundo inteiro, que está a meia haste. Quando morre alguém, as bandeiras são postas a meia haste. E foi isso que eu fiz quando morreu o Mandela em 2013. Aqui são algumas marcas que eu desenhei, desde o anterior símbolo da Ótimos, Parque Sinta, Monte da Lua, Teatro Aberto e Sociedade Portuguesa de Autores continuam no ativo. Aqui o Instituto de Investigação da Universidade de Aveiro e do Porto também continua no ativo. Isto foi para uma bienal que houve em São Tomé. Das aldeias históricas também está no ativo. E o símbolo do Museu do Aljube também. O design tem este lado, é muito efêmero. Coisas que nós hoje fazemos e pensamos que é o suprassumo, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 minutos, são mudados por outra coisa. E o designer tem que ter capacidade de encaixe. O símbolo dá abraço, do Instituto Camões, dos encontros anuais de escritores na Póvoa de Varzim, correntes de escritas, e a marca que desenhei para a Fundação Júlio Pomar. O Júlio Pomar era um grande amigo que eu convidei, quando fui convidado para desenhar o passaporte de Portugal e o cartão de cidadão, eu quase pus como condição que houvesse desenhos do Júlio Pomar. E assim ficou. Não é este passaporte que está agora, era o anterior. Aqui são pinturas minhas para um livro, de uma autora que eu já tinha desenhado um livro, chamado Bujador, que é a Sofia de Melbreiner Andersen. Este é o Cavaleiro da Dinamarca, que é não só um texto que eu gosto muito, como gostei muito de fazer estas pinturas. Aqui a jovem que é salva pelo seu amante no barco, numa gôndola, num canal em Veneza. O que é que eu fiz? Isto é uma ilustração de um livro, que são os pequeninos chineses, em que eu trabalhei com materiais muito próximos daqueles que os asiáticos usam, com papel de arroz, com tinta também parecida, com pincéis do mesmo tipo. Esta é a mesma imagem. Esta também é do Cavaleiro da Dinamarca, é um conjunto de casas numa clareira, com uma árvore no meio da neve. Cá vai o Cavaleiro da Dinamarca, a trote. E aqui também. Reparem como é que eu tento colocar o olhar do observador sempre de maneira diferente. Aqui é quase como se uma imagem, se esta imagem tivesse sido apanhada por um drone. Estamos sobre uma praia, as toalhas têm cores diferentes e o texto fala disso. Aqui outra vez a mesma imagem. Esta é uma série que eu desenhei nos anos 80 para a Editorial Caminho, que são 4 livros de uma coleção que se decidiu chamar Coleção Azul, com 3 autores diferentes, o Fernando Bento Gomes, o Papiniano Carlos e o Carlos Correia. Aqui um livro que me deu imenso prazer fazer com o José Eduardo Agualusa, que é Os Estranhões e Bizarrocos,
que é um livro que, se encontrarem nas livrarias, vão de reparar que há páginas que têm buracos, têm orifícios para nós espreitarmos através desses buracos e vermos coisas diferentes daquilo que vamos encontrar à frente. O de cima da esquerda é a capa. Aqui é a girafa que comia estrelas, está deitada. Os miúdos adoram estes nonsense, estas situações de contradição, coisas que não são da realidade. E, de facto, a última coisa que eu quero, como ilustrador também, é estar a fazer coisas coladas à realidade. Se fizer assim, estou a tirar toda a margem de progressão da imaginação deles. Aqui são aspectos da Expo. O sistema da Expo era muito complexo, muito completo ao mesmo tempo. Do lado direito, em baixo, onde está aquele peixe desenhado pelo grande ilustrador Pedro Salgado, querido amigo meu, que também foi comigo para a Amazónia. Aliás, ele é que teve a ideia de fazer a expedição à Amazónia. E por cima está, uma coisa que vocês, se forem lá ver, no empedrado por baixo da pala do pavilhão de Portugal, estão as armas da cidade, com Portugal escrito com uma grafia antiga e com a grafia, com o alfabeto que eu tinha escolhido para grafar as coisas da Expo. E as pessoas dizem, pois está bem, mas não tem os corvos. E o Álvaro Cisa e eu imaginámos que os corvos não estão ali porque tinham ido dar uma volta para conhecer a Expo. Portanto, nós inventamos coisas destas porque isso dá um imenso prazer. E sentimos ao mesmo tempo crianças, que é agradável. Grandes letras, desconstrução de escala é muito interessante. Ali ao fundo os selos que eu desenhei para os Correios de Portugal, com 5 edifícios emblemáticos da Expo. O logotipo e páginas do público original, que não é como é hoje, com ilustrações minhas também. Ali a literatura russa, que são os matrioscas a ler, literatura de verão e o primeiro aniversário do público, que é a última imagem. A revista Egoísta, que a minha amiga, querida amiga Patrícia Reis e eu fizemos de raiz, não havia cliente, não havia editor. Nós fizemos isto, tivemos a ideia no jantar dos japoneses, numa sexta-feira à noite. No sábado estávamos no meu ateliê com as portas fechadas, não havia ninguém a trabalhar, e nós fizemos praticamente tudo da revista Egoísta, a começar pelo logotipo, que éramos tão egoístas que nem sequer mostrávamos as letras todas. E depois começámos a desenhar a revista usando os mais avançados materiais. Encontramos um editor, como se costuma dizer em calão, com caráter, não sei se estão a ver o meu gesto, com caráter, que nos paga de 3 em 3 meses a revista. Há um contrato, temos que fazer X mil exemplares, entregá-los, e a revista só está à venda em algumas livrarias e alguns sítios. Passaporte de Portugal, o cartão de cidadão. Estou agora a redesenhar o cartão de cidadão. Tive ontem uma reunião, estamos no fim do processo. A girafa que comia estrelas, também do Zé Eduardo Agualusa. O Conto dos Chineses, do José Cardoso Pires, um autor que eu não só sempre gostei muito de ler, como tive o enorme privilégio de trabalhar com ele. Fizemos um livro chamado Lisboa, Diário de Bordo, e eu desenhei as capas todas dos livros dele, uma série que foi feita para Dom Quixote. E esta é uma incursão do José Cardoso Pires na literatura para crianças. Cá está aquela imagem que viram, desta vez com o texto da capa. Capas de livros, várias, para a editora Sextante, que já não tem esta caracterização gráfica, porque a ideia da Sextante era ter sempre capas brancas, e depois íamos trabalhando os diversos elementos como se fossem fotomontagens nas capas. Esta é uma ilustração que me diz muito. Quando eu estava a colaborar com o Expresso, antes do Público, foi feito um suplemento, que foi o que deu origem a nós criarmos o grupo que depois saiu para fazer o Público. Fizemos um número sobre os descobrimentos portugueses, os 500 anos dos descobrimentos portugueses, que se comemoravam como aos 500 anos dos descobrimentos espanhóis, naturalmente. E então, como tínhamos a grande partida, eu entendi a palavra partida não apenas como os navegadores que vão partir, mas como uma grande partida, quer dizer, não é? E então pusemos as figuras que estão ali no padrão dos descobrimentos a subir na escada de Portaló para um navio que levava os soldados para a guerra colonial. Do lado direito, na varanda, está uma mãe que viu o seu filho partir, está toda vestida de preto. Só que depois, isto era a capa da revista do Expresso, e lá dentro, o barco já está na linha do horizonte, eles ficaram em terra. A grande partida. Aqui é o desenho aplicado a uma outra função. O espectador, o leitor, não vai ver estes desenhos, a não ser
como aconteceu no programa de uma peça de teatro. Esta peça de teatro é absolutamente extraordinária, chamava-se Democracia, e contava a história de um espião que era o chefe de gabinete do chanceler alemão Willy Brandt. Willy Brandt foi um chanceler fundamental na história da Alemanha, não logo a seguir à guerra, mas logo a seguir. Primeiro foi o Adenauer e o Willy Brandt a seguir. Eu fui a Londres, entre outras coisas, também para ver a peça que estava em cena em Londres, peça de uma enorme complexidade, porque era, no fundo, o desmascarar deste espião nos corredores do poder. A peça era de uma enorme força. E aqui estão os meus desenhos que funcionaram como orientação para quem tinha que construir o cenário. Tinha coisas complicadas. Aqui à esquerda, em baixo, tínhamos um conjunto de stores que, quando se percebe que ele acabou de ser denunciado e que ele acabou de ser descoberto, estes stores caem todos no chão ao mesmo tempo na peça. As pessoas assustavam-se. Portanto, é necessário encontrar dispositivos que ajudem a ter o espectador atento e preso à ação. Aqui foi em 1990, talvez, 89, 90, eu fui convidado pela cidade de Lisboa para integrar o pelotão de artistas que fizeram peças das festas de Lisboa. E eu inventei 2 corvos, porque os corvos são as armas de Lisboa. Inventei 2 corvos, muito longe de fazer aqueles corvos na Expo, e pendurei-os na ponte. E, portanto, ali tem em cima imagens de como foi o processo construtivo. Cada corvo destes pesava para aí 500 kg e tinha 3 andares lá por dentro. Aqui fui convidado pelos arquitetos Fernando Sanches Salvador e a Maria da Graça Nunes para inventar uma entrada para a Feira do Livro e eu criei uma estante gigantesca. Esta estante, obviamente, não existiu, no sentido em que aqueles livros não são verdadeiros. Então, nós fomos para o estúdio do fotógrafo e pegámos em livros e, com as fotografias que o fotógrafo fez, fizemos uma montagem, montámos esta volumetria e as pessoas tinham que entrar na Feira do Livro para esta rampa passando pelos livros. E está tudo. Muito obrigado.